Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar no capítulo 10, cujo título é Testemunhando para a sua família a respeito do batismo no Espírito Santo. Talvez o Senhor não vá guiar você da mesma forma que Ele me guiou em testemunhar a respeito do batismo no Espírito Santo para a sua família, e não há problemas nisso. Quando eu tive que lidar com a minha mãe, minha irmã e irmãos, meus avós maternos e meus tios, irmãos da minha mãe, eu nunca disse uma palavra a respeito de Deus ou Jesus. Eu nunca tentei fazer com que eles fossem salvos. Nunca os convidei a irem me ver pregar. Parecia que eu estava sendo guiado a não fazê-lo. Alguma coisa me impedia. Eu falei para mim mesmo, eu creio que quando eles simplesmente virem em mim a realidade de ser nascido de novo, eles também vão querer. E todos eles, sem ficar nenhum para trás, fizeram a mesma escolha que eu fiz. Cada um deles aceitou a Jesus e nasceu de novo. Eles viram a realidade do novo nascimento. E a mesma coisa deveria acontecer em relação ao batismo no Espírito Santo. Não é apenas uma experiência que vai me dar algo, dar dias bons e me alegrar. Não. É um revestimento de poder para o serviço. E a diferença em meu serviço deveria ser notória após o batismo no Espírito Santo. Vamos olhar alguns textos bíblicos a respeito do batismo no Espírito Santo. Esse revestimento de poder vindo dos céus para nós. Vamos ver o que aqueles que estavam no dia de Pentecostes presenciaram. Atos 2, do verso 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui, essa experiência é chamada de ser cheio do Espírito Santo. João profetizou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 13, 3, verso 11. Veja também Lucas 3, verso 16. Olhando para essa experiência do ponto de vista daquilo que Jesus faz, uma pessoa é batizada com o Espírito Santo. E olhando do ponto de vista do cristão, a pessoa recebe o Espírito Santo, ou também podemos dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Como eu disse anteriormente, discutir sobre assuntos da Bíblia é como escalar uma montanha. Quando você escala pelo lado norte da montanha, você terá uma vista. E quando você escala pelo lado sul, você terá uma vista totalmente diferente, mesmo ainda sendo a mesma montanha. A mesma coisa se aplica às doutrinas e assuntos da Bíblia. A visão que você tem vai depender de que lado da montanha você está. Qual é a visão correta? A do lado norte ou a do lado sul? Você pode me perguntar. As duas são corretas. A sua visão muda de acordo com o lado que você está. Mas quando você chega ao topo da montanha, você pode olhar em todas as direções. Subtítulo: Diferentes manifestações. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, todas as vezes que vemos alguém sendo batizado no Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, não encontramos mais nenhuma referência de um som como um vento impetuoso, embora isso possa acontecer. Não se falou mais a respeito da distribuição de línguas como que de fogo pousando sobre os cristãos, mas a Bíblia continua fazendo referência a cristãos falando em línguas. Pode ser que essas manifestações gloriosas acompanhem o batismo no Espírito Santo, mas também pode ser que não. Mas o cristão precisa saber que falar em línguas sempre irá acompanhar essa experiência, porque foi assim que aconteceu repetidas vezes no livro de Atos. Agora, isso não impede a presença desses outros sinais e manifestações. Significa simplesmente que línguas sempre acompanharão a experiência do batismo no Espírito Santo. Visões de línguas repartidas como de fogo e outros sinais nem sempre estarão presentes no batismo.
Entretanto, algo já aconteceu comigo várias vezes e quero compartilhar aqui. Quando estava pastoreando a minha última igreja, eu fui convidado para pregar em um congresso numa Assembleia de Deus no Texas. Eu preguei no culto das 11 horas. Deus havia me dado uma mensagem especial. Terminei de pregar já perto do meio-dia. O pastor e o presbítero da convenção regional estavam sentados no púlpito. Assim que terminei minha mensagem, fui inspirado pelo Espírito Santo a falar em línguas. Eu entreguei, como chamamos, uma mensagem em línguas, e então o pastor se levantou e deu a interpretação. Então eu falei mais uma vez em línguas, inspirado pelo Espírito Santo, e mais uma vez o pastor veio e deu a interpretação. O vento do Espírito. A igreja estava lotada, totalmente lotada. Algumas pessoas estavam em pé lá no fundo, e quando o pastor interpretou a segunda mensagem, veio um som como de um vento soprando. Todos que estavam presentes escutaram. Era possível sentir aquele vento soprando dentro da igreja. Nós não oramos por ninguém, nem pomos as mãos sobre ninguém, mas todos os que estavam doentes foram instantaneamente curados. Uma mulher foi trazida de ambulância para o culto e a colocaram em uma maca encostada na parede. Eu fiquei sabendo mais tarde que ela já havia sido operada 6 vezes. Ela parecia um defunto, a própria figura da morte. Os médicos já haviam dito que eles não iriam operá-la de novo. Eles falaram: não há mais nada que possamos fazer. Já era para ela estar morta. Eu nunca vou me esquecer do que aconteceu depois, porque eu vi acontecer. Quando aquele vento começou a soprar por todo o templo, ninguém tocou nela. Ela deu um salto daquela maca e começou a correr pelos corredores completamente curada. Isso aconteceu em um congresso das Assembleias de Deus. Era principalmente para pastores e líderes daquela denominação. Eu fiquei sabendo depois que alguns dos que estavam lá ainda não eram batizados com o Espírito Santo e que quando o vento soprou, todos os que não eram batizados receberam o Espírito Santo. Havia também pessoas que ainda não eram cristãs. Uma mulher havia chamado a sua vizinha para ir ao culto naquele dia. No mês seguinte, eu fiz uma cruzada nessa mesma igreja e aquela vizinha veio dar o seu testemunho. Eu pensava que eu era salva porque eu ia à igreja. Eu comecei a ir para a igreja ainda criança, mas eu não sabia se já havia nascido de novo. Toda vez que a moça que me trouxe para a cruzada no mês passado vinha falar comigo sobre nascer de novo, eu falava: eu vou para a igreja, eu estou bem, mas eu não fazia nem ideia do que estava falando. Então, naquele culto, eu estava sentada do lado da minha vizinha e quando aquele vento começou a soprar, eu nasci de novo, fui batizada no Espírito Santo e comecei a falar em línguas e também fiquei liberta do cigarro instantaneamente. Por mais de uma vez eu vi e senti o sopro desse vento. Outras vezes eu não ouvi nada, mas senti, assim como outras pessoas também sentiram. Neste caso, foi como um vento muito poderoso. Outras vezes parecia uma brisa suave. Cristãos podem ou não ter uma experiência assim quando são batizados com o Espírito Santo, mas eles devem sempre esperar a manifestação do falar em línguas, porque ela tem que acontecer. Mais evidências. Vamos dar uma olhada em outras passagens da Bíblia que também falam a respeito do batismo no Espírito Santo. Em Atos 8, nós lemos a respeito dos samaritanos vivendo essa experiência. Atos 8, do verso 5 ao 8, 12, 14 e 15. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Filipos, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se tanto homens como mulheres. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quando chegaram,
oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Embora o novo nascimento seja também uma obra do Espírito Santo que passa a habitar dentro do cristão, nós não nos referimos ao novo nascimento como receber o Espírito Santo. No novo nascimento, nós falamos que a pessoa está recebendo a Cristo. De acordo com Atos 8:5, Filipe pregou a Cristo para os samaritanos. Ele não pregou o Espírito Santo para ele. O Espírito Santo não é mencionado até o verso 15. Mas ainda assim, podemos ver a sua obra sobre eles. Vejam os milagres que foram operados através de Filipe e espíritos imundos sendo expulsos. O verso 14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, e outro texto que já vimos anteriormente, que está em 1 Pedro 1:23, tendo sido regenerados, nascido de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Atos 8,14 diz que os samaritanos receberam a palavra de Deus. De acordo com 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, eles nasceram de novo pela palavra, não é verdade? E Jesus diz: o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Então, esses samaritanos nasceram do Espírito, embora ele só seja mencionado depois. Nós não oramos para que não crentes recebam o Espírito Santo. Nós oramos para que eles recebam a Cristo. E quando eles recebem a Cristo, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, vem habitar no coração deles. E é preciso que seja assim, porque Paulo disse: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. A dupla obra. Eu quero que você entenda a dupla obra do Espírito Santo. Os apóstolos e outros membros da igreja primitiva criam que o batismo no Espírito Santo, ou como diz Atos 8,15, receber o Espírito Santo, era uma que vinha após a salvação. Esses samaritanos eram salvos? Bem, Jesus não disse aos seus discípulos em Marcos 16:15-16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo? E nós acabamos de ler que os samaritanos creram e foram batizados. Então, de acordo com o que Jesus disse, eles foram salvos. E temos outra testemunha. De acordo com Pedro, esses samaritanos foram salvos. Atos 8,14 diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Quem é a palavra de Deus? Jesus é a palavra de Deus. João 1, verso 1 e 14. Jesus é a palavra viva. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Então, esses samaritanos receberam a Jesus, não foi? Eles receberam a Cristo. Agora, Atos 8,15 diz que quando Pedro e João chegaram lá, eles oraram pelos samaritanos. Com que propósito? Eles oraram para que os samaritanos fossem salvos, que se convertessem e se tornassem cristãos. Eles oraram para que recebessem o Espírito Santo. Lucas, o escritor do livro de Atos, não disse que o Espírito Santo já não estava presente em Samaria porque ele estava lá. Ele tinha que estar lá, pois Filipe estava cheio do Espírito Santo. Sabemos que Filipe era um dos que serviam a mesa para os discípulos em Jerusalém. Os apóstolos disseram aos outros discípulos: escolhei, irmão, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Atos 6,3. Então, o Espírito Santo já estava trabalhando em Samaria antes que Pedro e João chegassem de Jerusalém. Jesus disse aos seus discípulos: certamente estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. E também não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. Então, quando Filipe chegou em Samaria, Jesus também estava lá. Ele não estava lá em carne e osso, mas na pessoa do Espírito Santo. Sabemos que antes que Pedro e João chegassem em Samaria, o Espírito Santo já estava lá operando. Foi ele quem recriou o espírito dos samaritanos quando eles receberam a palavra de Deus. Ele fez com que eles se tornassem uma nova criatura em Cristo. Agora, veja o verso 16. Porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo.
E lembrem-se que Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Mas, de acordo com Atos 8:16, sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vemos no verso 17 que, então, lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo logo após a salvação. Querido amigo, examinemos as evidências bíblicas e não uma doutrina de igreja para determinar se o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo são duas experiências distintas, e vimos na palavra claramente que elas são diferentes. Conhecendo Jesus. Vamos dar uma olhada em outro versículo que segue essa mesma linha. Atos 9:17. Então, Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Perceba que Ananias o chamou de irmão Saulo. Antes de Saulo encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, ele não tinha uma boa reputação entre os cristãos. Ele consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, Atos 8:1. Ele conspirava contra os discípulos do Senhor, Atos 9:1. Ele tinha carta dos líderes judeus autorizando a prender todo aquele que ele encontrasse que pertencesse àquela seita, Atos 9:2. É bem provável que você não chegaria perto de alguém como ele e o chamaria de irmão. Mas aqui encontramos outra verdade. Ananias disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Atos 9:17. Em outras palavras, Ananias estava dizendo: aquele que me enviou é o mesmo Jesus que você conheceu no caminho de Damasco. O novo nascimento trata-se de conhecer, encontrar-se com Jesus. Ananias disse que Jesus o havia enviado para que Saulo recebesse sua visão de volta. Saulo ficou cego por causa da gloriosa luz vinda do céu, mencionada em Atos 9:3. Ele não estava cego por causa de alguma doença ou enfermidade. Veja que o restante do versículo 17 de Atos 9 diz: Irmão Saulo, o Senhor Jesus enviou-me para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Trata-se da mesma experiência que os samaritanos tiveram quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles. O próprio Jesus, o cabeça da igreja, nos diz, através de todos estes exemplos bíblicos, que receber o Espírito Santo ou ser batizado no Espírito Santo é uma experiência que segue a experiência de conhecê-lo, de encontrar-se com ele, de nascer de novo. Atos 9 não diz que Paulo falou em línguas, mas nós sabemos que sim. Ele nos disse que sim. Ele disse: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14:18. E quando foi que Paulo começou a falar em outras línguas? Como todos os outros discípulos, ele só pode ter começado a falar em línguas quando ele foi cheio do Espírito Santo. Com uma sólida evidência bíblica, nós podemos ver que o batismo no Espírito Santo, com evidência do falar em línguas, é uma experiência separada e distinta da que vivemos quando recebemos a Cristo no novo nascimento. Sabendo que a experiência de receber a Cristo é essencial para a nossa caminhada e relacionamento com Deus e para tornar o céu o nosso lar eterno, precisamos acrescentar esta dimensão mais profunda à nossa caminhada e receber o poder que Deus já providenciou para nós para servirmos. E aqui concluímos o capítulo 10. Sejam abençoados na prática da palavra.